Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje, de forma rápida, né, desde cedo, tô tentando entrar no ar, mas não tô conseguindo. Haja visto que estamos num corre-corre danado aqui, né? Há pouco temos uma prova a fazer. Obrigado a vocês aí que estão com carinho comigo. No corre-corre da vida, né? Hoje, eu até ontem não consegui falar com vocês, o corre-corre foi grande. Fizemos até a gravação do áudio, mas devido a situações complexas, acabamos por acidente apagando todo o trabalho. Aí depois a gente falou, Deus não quer que vá, então não vai. A gente não vai ficar brigando, tentando forçar, né, a natureza da gente. Então a gente hoje está passando de forma rápida. Primeiro, para dizer para vocês que a gente vai fazer o possível por aquilo que nós estamos vivendo. Segundo, nós temos que acreditar que tudo vai acontecer para o bem daqueles que amam a Deus, como diz o Evangelho, né? E a gente vai vivendo essa caminhada nossa e nesse nosso caminhar, às vezes algumas coisas acontecem. Por exemplo, acabou o sínodo dos bispos, né? Encerrou a primeira fase, a segunda fase. Domingo passado, alguém perguntou, Daniel, e o que você acha do sínodo? Primeiro, eu acho que o sínodo ele é essencial para a igreja. Vivemos um tempo onde todo mundo tem poder, tem de colocar opinião em rede social, expor a sua direção, expor as suas vontades, expor aí visões e achar que a sua verdade ou a sua visão é a verdade absoluta. Isso é um problema sério em nosso caminho, em nossa história. Lembrando que o Evangelho de ontem, Lucas capítulo 14, versículos 1 ao 6, Jesus entra no dia de sábado, numa igreja, numa sinagoga, num espaço, e cura um homem, né, de mão seca, isso representando que ele tira o ser humano da paralisia. Nós cada vez mais entramos num cristianismo das emoções, o cristianismo das sensações emocional, quando na verdade o evangelho nos ajuda a pensar. Ontem também eu tive a graça de fazer memória, por isso eu não consegui no corre-corre, de falar, né, de celebrar, né, mais um ano de ordenação do padre Adailton, um grande irmão de caminhada, e celebramos a memória, né, fizemos memória dessa data, onde conheci Dom Angélico Sândalo, né, bispo mérito de Blumenau, um grande homem que me trouxe verdades no contexto da sua vida conosco, que para mim foi uma honra muito grande poder ter conversado com o Dom Ângelo, né, Dom Angélico. E a gente fica muito feliz em poder ter dito, convivemos com alguns homens que nos inspiraram. Adriano Hipólito, que foi meu bispo, né, que me crismou, né, Dom Paulo Evaristo Arnes, né, conheci ele pessoalmente 2 vezes, e a gente vai vendo aí, né, homens que nós admiramos pelo seu trabalho pastoral. E aí eu tive a graça de conviver, de conhecer, de estar com ele, aí esse foi um pouco mais de perto, Dom Mauro Morelli, né, dirigi para ele pelo menos 2 vezes na minha caminhada de vida. Também Dom Angélico Sândalo, né, que eu trouxe do aeroporto até Nova Iguaçu, 2 vezes para lá e para cá. Uma grande graça poder dizer para vocês que eu convivi com esses camaradas aí, esses bispos da igreja. Bispos comprometidos com aquilo que a fé da igreja nos pede, uma igreja sinodal, uma igreja profética, uma igreja não apenas da fé emocional. Não estou dizendo que não precisamos da fé emocional. Precisamos sim do sentimento, precisamos sim de sentir-se acolhido, amado, valorizado e precisamos, sobretudo, reconhecer que somos a imagem do Deus Criador, a imagem do Deus de amor. Mas isso não quer dizer que é só isso a fé. A fé nos leva a uma atitude mais coerente. Por isso, o evangelho de hoje, a gente vai meditando aí para encerrar nosso expediente aqui, nesse dia 4/11, nesse sabadão, Jesus vai à casa de um chefe dos fariseus, ou seja, Jesus, ele dialogava com todos, ou seja, às vezes alguém pergunta, poxa, eu não aguento mais bolsonarista da minha rede, eu bloqueio todos. Não, eu pelo contrário, durante
A minha vida toda eu dialoguei com os eleitores de Aécio, os eleitores do PSDB, os eleitores de Bolsonaro, porque Jesus dialogava com todos. Então, Jesus coloca hoje uma historieta, uma história que nos ajuda a pensar. Jesus observa bem como nós sempre queremos os primeiros lugares. E aí eu particularmente tenho aqui meus comentários, as minhas lutas, né? Todo mundo quer ser bem tratado. Por isso que eu falo da fé emocional. Todo mundo quer ser bem acolhido. Todos nós precisamos ter carinhos em nossa prática. Todos nós queremos ser valorizados. Todos nós precisamos ser reconhecido. Das vezes não somos reconhecidos em nossas pastorais, em nossos movimentos, em nossa igreja. Mas não é ser reconhecido apenas por ser reconhecido, mas reconhecido pelas atitudes boas. Por isso, o Evangelho de hoje, Jesus coloca para a gente uma posição objetiva. Nós não podemos também, aquilo que eu ouvi isso quando jovem, nunca esqueci isso, eu não posso me oferecer para ser isso ou ser aquilo na igreja. Tem que deixar o convite surgir. Eu lembro até hoje, no curso de ministro de comunhão que eu fiz, a pessoa dizia assim, olha, a gente está aqui porque alguém nos escolheu, porque alguém nos escolheu, porque alguém nos chamou para atuarmos perante essa realidade. Ontem no trabalho recebi a visita de uma irmã, ministra de comunhão, e eu dizia para ela sobre a importância do trabalho pastoral dela. Eu falava para ela sobre a importância de como os ministros leigos na Igreja Católica têm um papel essencial de estender a graça de Deus para aqueles que não têm a graça de receber um padre em casa. E nós conversávamos sobre isso com um diálogo muito bom. E logo depois à tarde veio um pastor conversar comigo. E a conversa foi a mesma coisa, ou seja, Deus confia a cada ser humano a graça de anunciar o seu evangelho. Mas não é que nós vamos escolher. E Jesus hoje questiona esses que querem ser os primeiros, esses que querem posicionar como donos da verdade. Por isso, esperar a graça acontecer. Não adianta, às vezes, a gente conhece aí ministros, né, ordenados que se colocam acima do bem e do mal. Conhecemos colegas de trabalho, amigos que participam, né, que são coordenadores, são presidentes, são diretores, são isso, são aquilo. E nós temos que reconhecer sempre o tom de Jesus. Jesus de Nazaré, que vem na sua simplicidade, na sua humildade, se entregar por amor. E por amor de quem? Por amor aos pecadores que somos todos nós. Eu, por frequentar uma missa, por ler a Bíblia, por rezar o texto, ou você que lê a Bíblia, que frequenta a igreja, que reza, ou que ora, não é mais santo que qualquer outra pessoa que não vai na igreja. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é saber que nós, na nossa limitação, devemos prezar sempre pela humildade. Ah, não, mas eu tenho aquilo, não adianta. E eu dizia hoje para um amigo, né, via WhatsApp, eu dizia, as grandes heresias, as grandes profanações do Evangelho, da Sagrada Comunhão, da Eucaristia, as grandes profanações não foram feitas pelo povo simples das comunidades, não foram feitas por Dona Maria, que reza o texto todo domingo na igreja, não é feita pelo seu José, que tem lá na sua casa um oratório particular. É feita e acontece a partir dos grandes doutores e conhecedores da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Liturgia e da Palavra de Deus, que rezam, que leem, que são formados, graduados, mestrados, doutorados e todos os ados possíveis. Então hoje Jesus fala isso, olha, amigo, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos fazer a prova agora. Deus nos ajude nessa caminhada. Hoje um pouco mais tarde, corre de manhã cedo, ajudando a cuidar da mamãe. Mas para não estourar o tempo, fique com Deus. Eu sou o Daniel Nonato. Bom dia. Hoje eu vim no Charlie Brown Jr. para relaxar um pouco. Felicidade é poder estar com quem você gosta em algum lugar. É foda ser louco, advogado do mundo, mas como tudo deve ser.